Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, dar continuidade aqui à nossa matéria. Só um minutinho que eu vou abrir aqui a apresentação para vocês. Bom, então, como eu já tinha explicado, né, através do e-mail e do nosso grupo, nós estamos na fase já de finalização da nossa disciplina. Então, eu vou passar para vocês o restante da matéria que nós temos para ver hoje. A próxima aula, a aula da semana que vem, é para tirar dúvida, então eu vou discutir com vocês de uma maneira geral as respostas dos exercícios que vocês fizeram durante todo esse tempo. Inclusive, quem tiver alguma dúvida ainda, me encaminha por e-mail ou no grupo as dúvidas para que eu possa colocar no vídeo da semana que vem, para que a gente possa esclarecer todas as dúvidas antes de fazer esse fechamento da disciplina. Como inicialmente nós esperávamos que a pandemia passasse, né, mais rápido e que a gente pudesse voltar às aulas presenciais, a minha intenção era fazer isso pessoalmente na sala com vocês. Mas como não será possível, eu acho que uma forma de também não deixar solto, né, essa questão das dúvidas com relação aos exercícios, eu prefiro fazer essa aula de fechamento com vocês para que a gente possa ter essa oportunidade de conversar sobre alguma parte da matéria que não tenha ficado clara ou que possa ser mais bem esclarecida, tá bom? Então vamos lá dar continuidade. Durante esse semestre a gente falou sobre vários assuntos relacionados à oncologia. Nós abordamos como que o câncer aparece, né, qual a etiologia do câncer no nosso organismo. Nós abordamos também políticas públicas, né, com relação aos principais tipos de câncer, os conceitos gerais relacionados à quimioterapia, né, os preparos dos quimioterápicos, vimos dividido por sessão quais são os principais efeitos colaterais dos usos, né, dos quimioterápicos, como que é feita a administração, né, também existem várias formas de serem administradas, e hoje nós vamos falar sobre outros tratamentos para o câncer, como a radioterapia, iodoterapia, tratamento cirúrgico, agentes biológicos e transplante. Bom, para iniciarmos então, vou explicar um pouquinho o que é a radioterapia, né, para que a gente possa entender desde o início. A radioterapia é um tratamento que a gente usa da radiação ionizante, tá? Essa radiação, ela vai fazer com que o tumor seja destruído, né? E vai impedir que esse tumor continue aumentando. Então, essa radiação que vai incidir ali em cima do tumor, vai conseguir fazer esse controle do tumor no organismo. Essas radiações, elas não são vistas, né? Então, durante o tratamento, o paciente vai ser posicionado em uma maca, com uma foto aí ao lado, vai ter um aparelho que vai emitir essa radiação. Hoje em dia, os equipamentos são muito mais modernos, né? Mais seguros, inclusive, e essa radiação vai ser emitida apenas naquela posição onde é necessária, né? Onde existe o tumor. Durante a aplicação, o paciente não vê nada, não sente, né, nada, é bem tranquilo, né, com relação à aplicação. E a radioterapia, ela pode ser feita tanto combinada com a quimioterapia, quanto em outros tratamentos, ou também ela pode ser usada de forma individual no tratamento do paciente. Os benefícios da radioterapia, então, né, eu trouxe um dado para vocês do INCA, que fala para a gente que grande parte dos pacientes, né, quase metade dos pacientes são tratados com radioterapia. E esses pacientes costumam ter um resultado muito positivo com relação ao tratamento, muito eficaz. Isso faz com que o tumor desapareça ou que a doença fique controlada.
ou até mesmo curada, né? Quando não é possível obter a cura através da radioterapia, ela pode contribuir para a melhora da qualidade de vida do paciente, né, redução do tumor, consequentemente redução da dor, alívio da pressão, redução de hemorragias em alguns casos, né? Então, são diversos os benefícios de cura ou de qualidade de vida e controle da doença. Então, quais são as indicações da radioterapia, né? Ela pode ser, como a gente já falou, de forma exclusiva ou de forma associada a outros métodos terapêuticos. Então, a radioterapia, ela pode ser combinada com a cirurgia, por exemplo, ela pode ser feita pré-operatória, ou seja, antes do procedimento cirúrgico, ela pode ser perioperatória, durante o procedimento cirúrgico ou pós-operatória, que é após o procedimento cirúrgico, né, para retirada do tumor. Em alguns casos, por exemplo, é indicado o paciente fazer radioterapia antes da cirurgia. Para quê? Para que a gente consiga reduzir o tamanho do tumor e fazer com que esse paciente tenha uma cirurgia, né, para retirada do tumor de forma que o paciente seja menos atingido, né? Então, se a gente reduz o tamanho do tumor antes do procedimento cirúrgico, durante o procedimento, a equipe médica pode fazer uma cirurgia que vai agredir menos, vai retirar menos do paciente, né? É, a, a radioterapia também pode ser indicada antes, durante ou logo após a quimioterapia. Então, não necessariamente é uma regra, né? Ela fala, tem que fazer antes, tem que fazer depois da quimio. Não, depende muito do caso do paciente, né? E para que a radioterapia está sendo aplicada, né? Como a gente falou, ela pode ser curativa, né? Pode ser indicada para tratar e curar aquele câncer, ou em alguns casos ela não vai ser suficiente, então ela pode vir junto aí de outros tratamentos, e às vezes pode ser indicada antes ou depois da quimioterapia, com o intuito de reduzir o tamanho do tumor ou de controlar a doença. Então, a radioterapia também pode ser radical, o que a gente chama de curativa, né? Quando ela busca a cura do tumor, né? Foi o que a gente disse agora. Ela pode ser remissiva, quando o objetivo é apenas a redução ali do tumor, ou ela pode ser profilática, quando a doença está em fase subclínica, né? Quando a gente não vê o volume tumoral, a gente não vê tumor ainda, mas é possível que células neoplásicas ainda estejam ali dispersas no local, né? Então, nesse caso, também pode lançar a mão do uso da radioterapia. Ela também pode ser paliativa, quando a gente busca a remissão de sintomas, como dor, sangramento, compressão de órgãos. Então, como é feita a radioterapia, né? Primeiro, o número de aplicações que o paciente vai fazer pode variar. Então, não existe uma regra, né, para cada um. Depende muito de qual tumor é, onde ele fica, qual o tamanho do tumor, qual o estado de saúde do paciente, né? Quais são os resultados de exame desse paciente. Então, são muitas as variáveis que devem ser avaliadas para poder definir como vai ser o tratamento né, de radioterapia deste paciente. Quem vai fazer isso é o médico, né? Então, a partir do momento que o paciente é encaminhado, é avaliado pelo médico e são descritas as necessidades desse paciente para o tratamento radioterápico, começa-se a programar esse tratamento, né? Em alguns casos é usado um aparelho chamado simulador, né? Para poder programar o tratamento. Esse paciente vai ter que fazer alguns exames, né, para o médico poder delimitar ali a área que vai ser tratada. É feita uma marcação na pele do paciente com uma caneta específica
para que durante o tempo que esse paciente fique recebendo a radioterapia, a equipe saiba exatamente qual é o local que ele deve receber essa radiação, né? A radioterapia é uma radiação. Então, da mesma forma que a radiação ela vai ter o poder ali de eliminar células cancerígenas, se ela for aplicada de uma forma inadequada, ela também pode causar, né, esse problema nos pacientes. Então, por isso que é importante fazer essa marcação. Em alguns casos, por exemplo, de pacientes que têm câncer de cabeça e pescoço, pode ser necessário também fazer um molde de plástico para que a cabeça fique completamente imóvel e sempre na mesma posição, para que o feixe, né, de radiação durante o procedimento atinja sempre o mesmo lugar, para poder ser efetivo, como eu coloquei para vocês aqui até umas figurinhas aqui ao lado, tá? Então, na figura acima, uma marcação, né? Provavelmente uma paciente com câncer de mama, então marcou que é um local, pode ser de pulmão também, que ela precisa receber a radioterapia. E o de baixo, um paciente com provavelmente um câncer de cabeça, onde foi feito o molde para que ele possa receber aqui a radiação sempre no mesmo local durante a realização do tratamento. Então, como é feita a radioterapia, né? O médico oncologista, radioterapeuta, que vai determinar qual vai ser o método de tratamento e, como eu já tinha dito, com base no tipo, né, no volume e na localização do tumor, né? Então, aí sim ele vai estabelecer a dose necessária, né? E tem que ver questões burocráticas também, a disponibilidade do equipamento para o tratamento, né? A partir de então vai ser feito esse planejamento do tratamento do paciente. Alguns tumores, eles vão receber o que a gente chama de radiação interna ou externa. Então, a radioterapia não é só de uma forma, existe mais de uma forma, né? Que é o que a gente vai ver agora. A radioterapia, ela pode ser através de radiação externa, né? Essa radiação externa, ela também pode ser chamada de teleterapia. Coloquei aqui para vocês embaixo, né? É a radiação que é emitida por um aparelho que ele vai ficar afastado do paciente. E esse feixe de radiação vai ser direcionado ao local onde deve ser tratado. O paciente fica deitado, né, em uma maca e as aplicações geralmente elas são diárias, né, como eu coloquei aqui na foto para vocês, na imagem, né. Então, nesse caso, a paciente está fazendo radiação aqui na mama, então ela sempre vai ficar todos os dias posicionada da mesma forma e esse feixe tem que atingir aqui a região onde ela precisa ser radiada. Então, essa é a radiação externa, do lado de fora do organismo, né? Existe também a radiação interna, que nós também chamamos de braquiterapia, né? Essa braquiterapia funciona através de aplicações que são feitas pelo médico, né? No local a ser tratado e a radiação é emitida através de um aparelho, né, que vai aplicar essa radiação naquele local ali. Então, de forma interna, tá? Esse tratamento geralmente é feito a nível ambulatorial, né? Em alguns casos pode necessitar de anestesia e em geral é feito de 1 a 2 vezes por semana. É claro que isso depende, né, do paciente, do tumor, da extensão, do caso, né, como a gente já tinha dito. A bracterapia, ela é muito usada, né, para tumores de próstata, colo do útero, cabeça e pescoço, pele, útero, vagina, reto e entre outros também. A bracterapia, ela pode ser administrada de duas formas, né? A gente tem uma coisa que a gente chama de taxa de dose. Essa taxa de dose é a dose ali da radiação que o paciente vai receber. Essa dose ela pode ser baixa, ela pode ser alta. Quando é dose baixa, a gente chama de LDR, que vem da sigla, né, do inglês Low Dose Rate.
tá? E ela pode ser de dose alta, né? Então ele pode receber uma dose mais alta, que a gente chama de HDR, Right Dose Rate, do inglês, tá? Isso é só para você saber, não precisa decorar isso não, tá, gente? Caso vocês forem ter contato, forem trabalhar no setor, é bom vocês saberem dessas nomenclaturas. Então, como que é feita essa radiação, né? De onde vem essa radiação? Existem muitas fontes radioativas que são utilizadas para poder fazer a bracterapia. Eu coloquei para vocês alguns exemplos: irídio 192, césio 137, iodina 125, né? Que são algumas fontes radioativas muito usadas para fazer a bracterapia, tá? Então, essas fontes radioativas, elas podem ser feitas, né, manufaturadas, feitas em formato de tubos, de agulhas ou de fios, para poder serem inseridos dentro do paciente que vai receber essa radiação interna. Só mostrar aqui para vocês a figura, porque é bem interessante. Então, esses aqui são tipo tubinhos, né? E aqui já são agulhas e fios, né? Então, nesse caso, provavelmente um câncer ginecológico. Aí são inseridas agulhas e esses fios aqui que vão levar à radiação, tá? Fazer a bracterapia nesse paciente. E aqui do lado, esses tubinhos, eles vão ser inseridos dentro do paciente, a gente vai ver até aqui na foto ao lado, né? Eles vão ser inseridos aqui, por exemplo, nesse paciente, deve ser um câncer de próstata, provavelmente. Eles são inseridos aqui e ficam dentro do paciente, tá? Agora, essa braquiterapia, ela pode ser então temporária ou ela pode ser permanente, né? Temporária, quando o material radioativo é colocado dentro do paciente, através de um catéter ou de um tubo, por uma quantidade específica de tempo e depois ele é retirado, como por exemplo aqui na figura acima, né? Essa aqui, deixa eu ver se o mouse funciona aqui. Essa figura aqui, né, é provavelmente um caso temporário, então está sendo aplicada ali a bracterapia do paciente, né, e depois ela vai ser retirada, vai ficar aqui por um tempo e vai ser retirada, tá? Existem casos que é feita a bracterapia permanente, quando ocorre a implantação de sementes radioativas, que são esses tubinhos aqui, né, que a gente viu aqui na foto anterior, tá? Que vão permanecer ali no local, liberando levemente radiação naquela região que precisa ser irradiada, onde existe um tumor. Então, diante disso, vocês podem perguntar quais são os efeitos, então, né, colaterais da radioterapia. O principal deles é a radiodermite, né, que são reações cutâneas agudas, que geralmente vão começar ali de 1 a 2 semanas após o tratamento. Inicialmente elas começam com ressecamento ali da pele onde está sendo irradiado, né? Eritema leve também pode acontecer com frequência, mas essas reações elas também podem progredir e se tornarem mais graves, né? Pode progredir para um eritema mais grave, rash, descamação, né? Conforme também vai sendo aumentada a dose do paciente. Então, pode acontecer essas reações cutâneas, tá? As reações que são cutâneas leves, elas vão costumar cicatrizar normalmente, naturalmente, né, durante algum tempo. Então, é normal após o procedimento da radioterapia, após o paciente finalizar todas as sessões, né, que foram definidas pelo médico, ele ainda apresentar a região onde está sendo irradiada com alguma reação, mas isso tende a melhorar, né, depois de algum tempo. Caso os pacientes venham a apresentar reações mais graves, né, essas reações podem demorar um tempo maior para poder voltar ao normal e regredir. Então, diante disso, existem algumas
atitudes que a gente pode tomar, né, para minimizar as reações cutâneas desses pacientes, né? Então, a gente deve sempre, como equipe de enfermagem, oferecer ao paciente instruções adequadas para que ele possa manejar essas reações cutâneas da melhor maneira possível durante e após o tratamento da radioterapia. Então, o primeiro delas é lavar delicadamente a pele com um sabonete neutro, tá? Não agredir, né, aquela região que a pele já está extremamente sensibilizada por causa da radiação. Evitar o banho com água muito quente, evitar atrito com cinto, colar, sutiã, né, porque a pele já vai estar muito sensível, evitar se expor à área tratada à radiação do sol, utilizar apenas produtos que são indicados, isso é muito importante, né, porque às vezes a gente vê paciente que escuta da vizinha, do primo, do tio, de um parente, que passar óleo de não sei o que é bom. Ah, passar creme, X creme é bom. Então, assim, sempre a gente tem que orientar esse paciente a só usar o que foi indicado pelo médico ou que foi estabelecido ali na instituição que você trabalha, né? Que é de costume indicar para os pacientes. Então, não usar outros produtos, que isso pode atrapalhar o tratamento do paciente, tá? E também explicar para esse paciente para não ficar usando nenhum produto no local onde ele vai receber a radiação, para que não venha atrapalhar a realização da radioterapia, tá? Uma outra coisa, antigamente era mais comum a gente ver pacientes que tinham reação, tipo queimadura mesmo, né, com a radioterapia, assim, lesava mesmo a pele. Então, hoje em dia é menos frequente, mas ainda assim a gente tem que orientar esses pacientes, porque a pele fica muito sensível, né? Pode ficar muito sensível, ele pode ter muitas reações durante e após o procedimento, o tratamento. Então, é muito importante que a gente faça essas orientações para ele poder minimizar essas reações cutâneas que podem acontecer, até que a pele se regenere e essas reações passem. Então, as intervenções de enfermagem para esses pacientes que fazem radioterapia, né, as principais, né, é sempre obter história clínica desse paciente, né, saber que tipo de câncer qual que é a programação de tratamento desse paciente definida pelo médico, qual vai ser o local da aplicação da radioterapia, né, para que a gente possa orientar o paciente da melhor maneira possível. Sempre auxiliar esse paciente durante ali o preparo, né, que vai ser realizado para a radioterapia, orientá-lo e auxiliá-lo. Interessar-se também pelas ansiedades desses pacientes, né, que muitas vezes os pacientes vão ficar muito receosos, ansiosos com o tratamento e não vão ser muitas vezes esclarecidos, não vão ter oportunidade de perguntar, né? Então é muito importante, isso é um papel muito importante da enfermagem, né? É esclarecer as dúvidas, orientar sobre os efeitos colaterais que podem acontecer, né? Sobre essas lesões na pele que podem acontecer, recomendar esse paciente que tire as dúvidas sempre com a equipe, não faça uso de nenhum medicamento, produto que foi indicado por outra pessoa, e, se for necessário, né, interagir também com outros profissionais, né? Às vezes o paciente está tão ansioso, preocupado com o tratamento, né? Muitos vão começar o tratamento do câncer fazendo primeiro radioterapia antes mesmo da cirurgia, antes da quimio, então, assim, é um baque para eles também, e isso é algo que a gente pode atuar para ajudar o paciente. Sempre transmitir segurança, tranquilidade para esse paciente durante a realização do tratamento, né? E orientar tanto o paciente quanto os familiares sobre a não utilização de medicamentos ou produtos sem orientação médica, né? Para que isso não venha causar nenhum tipo de prejuízo ao tratamento desse paciente. Prontinho, então da parte de radioterapia era isso, agora vamos falar sobre iodoterapia, né? A iodoterapia é um tratamento indicado para pacientes que vão ter uma disfunção na glândula tireoide.
Coloquei uma foto aqui do lado para vocês se lembrarem onde fica localizada a glândula tireoide, tá? Essa terapia ela consiste na ingestão de uma quantidade de iodo radioativo, tá? A tireoide, ela é um órgão do nosso corpo que ela capta muito iodo, né? A radiação que é emitida pelo iodo radioativo que esse paciente vai ingerir, ela vai agir ali sobre os tecidos que estão doentes, que estão com tumor, o câncer, né? E geralmente esse tratamento ele é feito após a retirada total da tireoide, né? Que é a tireoidectomia. Esse tratamento com iodo radioativo ele pode ser feito para realização de exames e também, né, para realização de terapia devido ao câncer, tá? Esse tratamento ele não é um procedimento de urgência, então assim, ele sempre vai ser programado, porque existem algumas especificidades, né? Então, ele vai sempre ser programado com esse paciente orientado, né? O paciente após a tireoidectomia, se for indicado pelo médico que acompanha fazer iodoterapia, ele vai passar por uma consulta com o médico responsável, serviço, e vai ser programado esse procedimento. Ele geralmente é feito para tratar câncer, né, específicos, né, alguns cânceres específicos de tireoide, que é o carcinoma pilífero e carcinomas foliculares, tá? Então, não são para todos os casos que são indicados. Como que é feita, então, a administração dessa iodoterapia? Né? Esse iodo, que é o iodo 131, né, que é utilizado, é feito por via oral, pode ser tanto líquido quanto em formato de cápsula, tá? Depende do serviço. E para que esse procedimento seja feito da melhor maneira possível, para que o paciente tenha maiores chances de sucesso, né? Esse paciente precisa fazer um preparo antes da administração do iodo. Então, esse paciente vai ter que ter uma dieta especial, né? Pobre em iodo. Então, é importante que a gente oriente esse paciente antes, né? Quando ele for na consulta, quando ele estiver lá no serviço, programando a administração da iodoterapia, que a gente oriente ele, passe para ele uma listinha de quais alimentos ele deve evitar, aqueles alimentos que têm muito iodo, né? Porque assim, se ele consumir pouco iodo, antecedendo ali ao procedimento da iodoterapia, quando ele fizer a administração do iodo por via oral, o corpo dele vai estar necessitando ali de iodo. Então, quando ele faz a administração por via oral, o corpo vai absorver de forma mais intensa aquele iodo que está sendo administrado. Então, por isso, orientar ele a fazer esse preparo aí para o corpo conseguir absorver o máximo da administração do iodo por via oral, na iodoterapia. Esses pacientes, né, que vão fazer a iodoterapia, eles, como eu falei, têm algumas especificidades esse tipo de tratamento, né? Os pacientes que recebem uma taxa específica acima de 50, eles podem, muitas vezes, expor outras pessoas à radiação, porque você pensa bem, ele está ingerindo uma substância radioativa, né? Então, ele pode passar essa radiação para outras pessoas. Então, por isso, quando ele faz uso de doses mais altas do iodo, ele tem que ficar em quarto isolado dentro do hospital, né? Muitas vezes chamam de quarto terapêutico, de acordo com a exigência da Comissão de Energia Nuclear. Então, esse paciente tem que ficar isolado durante um tempo pré-determinado, até que o organismo possa metabolizar, liberar ali aquela substância radioativa, né? Que essa substância faça o efeito que seja necessário e possa ser eliminada do organismo, para que ele também não coloque em risco as pessoas que vão ter contato com ele, né? Passando ali radiação para essas pessoas que vão ter contato com ele. Então, por isso ele fica num ambiente reservado durante um tempo, programado de acordo com a quantidade de iodo que ele vai receber, o tipo de tratamento, né, que ele vai receber. Então, nesse caso,
Ai, gente, desculpa. Aqui tá errado. Não é radioterapia, é iodoterapia. Deixa eu só mudar aqui. Iodoterapia. Ah, prontinho. Então, as intervenções de enfermagem relacionadas à iodoterapia são sempre incentivar, né, a ingestão hídrica, o paciente esteja bem hidratado para poder ajudar ali no tratamento, orientar esse paciente para desprezar, né, a vasilhames, tudo que ele fizer o uso durante o tempo que ele permanecer ali isolado no quarto terapêutico, porque tudo que ele tiver ali em contato ele pode deixar radiação, né, que vai fazer mal para outras pessoas que não precisam ali receber o tratamento. Inclusive, esse paciente que vai fazer odoterapia, ele não pode ter acompanhante, a não ser em casos bem específicos, né, onde realmente é necessário acompanhante, mas geralmente não é permitido, para que essa pessoa, esse acompanhante, não tenha esse contato, né, seja exposto à radiação. A gente deve orientar sempre o paciente a não engravidar, né, seguir sempre a orientação médica, a partir de quanto, se for uma pessoa jovem, né, idade fértil, a partir de quando ele está liberado para poder engravidar, porque de uma forma ou de outra esse paciente veio a ter contato com radiação, né, isso pode ficar durante um período maior ali no organismo. A gente sempre tem que explicar ao paciente a necessidade de obedecer as recomendações com relação à alimentação, e com relação também ao uso de outros produtos químicos, né, que podem atrapalhar ali a absorção do iodo no organismo. Sempre caracterizar medidas importantes, né, para facilitar a absorção ali do iodo radioativo no corpo, como a gente já falou, e orientar esse paciente também a reportar à equipe qualquer sintoma, né, que ele venha a ter com relação ao tratamento. Então, vamos para o tratamento cirúrgico, que é uma outra opção, né, de tratamento para os pacientes oncológicos. O tratamento cirúrgico, né, o próprio nome já diz, é bem simples, consiste na retirada do tumor com a intenção de eliminar ali as células cancerígenas, e impedir também que elas continuem se regenerando e aumentando, né, progredindo no corpo do paciente. A remoção cirúrgica é um tratamento muito utilizado, né, e que tem um papel muito importante na condução ali do tratamento de pacientes que possuem algum tipo de câncer, né. No entanto, a conduta de como vai ser feito esse tratamento cirúrgico, ela pode variar de paciente para paciente, né, levando em consideração vários motivos, né. Então, muitas vezes pode ser feita a retirada do tumor para a gente poder fazer o diagnóstico, né, avaliar se aquelas células ali são realmente cancerígenas ou não, e daí então definir qual vai ser o tipo de tratamento utilizado. Então, o tratamento cirúrgico ele pode ser dividido aí em 4 tópicos principais, né? Que no caso, o primeiro é cirurgia diagnóstica, que é geralmente o primeiro passo, né? Quando se identifica uma massa tumoral para poder ter certeza se esse tumor ele é benigno ou maligno, é feita uma cirurgia diagnóstica que a gente chama, né? Essa, essa parte, né, do tecido que é retirada, ela vai ser enviada para análise e isso a gente chama de biópsia, tá? Na maioria dos casos, são coletadas amostras do tumor real, né? Então, por exemplo, um tumor de mama vai ser feita uma pequena cirurgia ali, retirar uma parte daquele tumor para biopsiar, para ter certeza que tipo de célula que é aquela e a partir de então definir qual é o tratamento. Mas em outros casos, também podem ser coletados linfonodos, que são próximos ali àquele tumor, que a gente sabe que muitos cânceres, eles podem causar metástases
na região ali dos linfonodos, né, na circulação linfática. Então, também pode ser retirado, muitas vezes é retirado durante esse procedimento os linfonodos para poder biopsiar também e ver se não há metástase naquela região. Existe também o tipo de cirurgia que a gente chama de profilática, que é um tipo de cirurgia onde a gente remove o tecido que tem uma probabilidade de desenvolver câncer, né? É um método mais preventivo. Eu acho que o mais comum, né, que vocês podem lembrar aí é o caso daquela atriz americana, Angelina Jolie, que fez a retirada das mamas porque ela fez um estudo genético e descobriu que na família dela, a mãe dela teve câncer de mama e ela tinha uma mutação genética que predispunha ela a vir desenvolver câncer. Então ela fez isso aí, uma cirurgia profilática. Ela fez a retirada do tecido mamário antes de desenvolver a doença, né, para evitar que ela venha desenvolver essa doença. Outra possibilidade é a cirurgia paliativa. Ela é realizada com o intuito de diminuir os danos causados pelo câncer, né? Nesse caso, a gente já não tem expectativa de cura nesse paciente, né? Mas esse tipo de cirurgia ele pode ser feito para poder proporcionar ao paciente mais conforto, né, mais qualidade de vida, quando for possível. Por exemplo, alguns tumores podem crescer em regiões que eles podem comprimir, inervações, e isso pode causar muita dor para o paciente, dificuldade de se movimentar. Então, às vezes, é feita a cirurgia paliativa para poder retirar ali uma parte ou o tumor todo, mas para que esse paciente tenha mais qualidade de vida e possa levar a vida de uma maneira mais normal possível, né? Mas sem expectativa de cura, né? Quando a cirurgia paliativa é só, como o próprio nome já diz, paliativa, né? Só para melhorar ali, a qualidade de vida dele durante algum tempo. A cirurgia também pode ser reconstrutora, né? Que geralmente é feita após a cirurgia radical ou curativa, né? Quando é feita ali toda a retirada do tumor, para poder melhorar ali a função daquele órgão, né, daquele membro, né, que foi acometido. Por exemplo, o caso de um bom exemplo aí para vocês é paciente com câncer de mama, faz a retirada da mama, né? Então depois pode ser feita uma cirurgia reconstrutora, colocando prótese, né, para que a anatomia ali da mulher, no caso, possa ser estabelecida. E a gente sabe que isso é muito importante, né, para a qualidade de vida das pessoas, principalmente, né, nesse caso das mulheres. Então, esses são os tipos de cirurgia, né, diagnóstica, profilática, paliativa, reconstrutora, né, e a cirurgia também curativa, que é aquela ali que vai retirar o tumor, né, com a intenção ali de eliminar as células cancerígenas. Então, com relação às intervenções de enfermagem no tratamento cirúrgico, elas são bem abrangentes, né? Aqui eu listei alguns pontos importantes que cabe a gente discutir, mas vocês inclusive já viram sobre isso quando vocês estudaram um pouco sobre clínica cirúrgica durante o curso, então não vou me ater a detalhes, né, mas só a pontos importantes que a gente tem que discutir, né. Então, esse paciente que vai se submeter a uma cirurgia, né, para o tratamento do câncer, ele precisa muito dos cuidados de enfermagem durante o procedimento cirúrgico, antes e após, né. Então, esses cuidados eles devem ser específicos relacionados com aquela condição de saúde desse paciente. Então, a idade, o comprometimento físico dele, né? Se ele tem algum déficit nutricional, algum distúrbio de coagulação, imunidade alterada, né? E outras situações que possam vir a aumentar o risco de complicações desse paciente durante e pós a operação. Muitas vezes esse paciente vai fazer tratamentos combinados, né? Então, vai fazer tratamento cirúrgico, vai fazer radioterapia, vai fazer quimioterapia, né? E isso também pode contribuir para complicações pós-operatórias, né? Como infecção. Às vezes o paciente fez
radioterapia no local onde vai ser feita a incisão cirúrgica, e isso pode atrapalhar a cicatrização da ferida, né? Esse paciente pode ter algum problema pulmonar, renal, né? E pode, inclusive, desenvolver trombose. Então, esses são pontos importantes que a enfermagem pode atuar de uma maneira geral durante o tratamento cirúrgico do paciente. Muitas vezes o paciente também, muitas vezes, né, sempre, né, acho que eu nunca vi nenhum paciente que se submeter a uma cirurgia que não estivesse ansioso, né, com relação ao procedimento. Então, é importante que a enfermagem ofereça ali um cuidado, atenção adequada para procurar diminuir a ansiedade do paciente. Também cabe ao profissional de enfermagem reconhecer as necessidades, então, desse paciente e intervir, né, da melhor maneira possível durante o tratamento cirúrgico. Bom, outro ponto, então, outra possibilidade de tratamento para o câncer são o uso de agentes biológicos, ou também chamados de imunobiológicos, né? Essas substâncias são originadas de organismos vivos, por isso que são chamados de agentes biológicos, né? Então, para serem fabricadas, elas precisam de células, elas vão ser fabricadas através dessas células em laboratório, por isso que são agentes biológicos, tá? Outros medicamentos que não são biológicos, eles são sintéticos, então eles são feitos de forma sintética, não precisam de células vivas para poderem se reproduzir, para poderem ser fabricados, tá? Esses medicamentos, na verdade, esses agentes biológicos, eles são feitos através de engenharia genética, e eles vão atuar ali em alvos bem específicos dentro do nosso organismo. São medicações mais recentes, que de alguns anos para cá vem assim, crescendo de forma muito grande, né? Eles vão atuar no corpo, bloqueando então os receptores que vão fazer com que o câncer cresça, né? E com isso ele vai prevenir a atividade do câncer no organismo, que é a oncogênese. Vocês vão lembrar desse termo que nós falamos bastante no início da disciplina, né? Então esse medicamento ele vai prevenir a oncogênese, né, ali a formação desses tumores, bloquear ali o ciclo celular para que esses tumores, essas células tumorais não se reproduzam, restaurar ali o processo de apoptose. Lembrem-se que a apoptose é a morte celular, né? Então, esses agentes biológicos vão ajudar ali com que as células do corpo voltem a funcionar da maneira adequada, né? Que é fazendo o próprio morrendo na hora que elas têm que morrer, né? Lembram que a apoptose é isso, né? A morte programada ali das células, que é normal, isso deve acontecer, e quando a célula com cancerígena começa a se espalhar pelo corpo, ela perde essa capacidade, né, de fazer a apoptose. Esses medicamentos também eles vão inibir a angiogênese, que é a formação ali de novos vasos. Lembrem-se, nós falamos muito disso no início da disciplina, né? O câncer, ele só vai conseguir se manter no organismo, aumentar e tomar grandes partes do corpo, se ele consegue ocupar ali um espaço e, entre aspas, né, e se alimentando ali daquele espaço. Então, ele precisa que vários vasos sanguíneos fiquem ali alimentando ele de sangue, com nutrientes e oxigênio. Então, por isso, essas células vão fazer a angiogênese, que é a criação de novos vasos, né? Então, os medicamentos biológicos, eles também vão inibir ali a formação desses novos vasos, atrapalhando também o crescimento do tumor, tá? E eles também ajudam a restaurar ali o funcionamento dos genes que estão com algum defeito, né? Que estão com supressão, né? Para que os tumores possam morrer, ir morrendo e possam prevalecer ali os genes normais. Ou seja, resumindo, os agentes biológicos, de uma maneira geral, eles vão agir ali na imunidade do nosso corpo,
fazendo com que o nosso corpo consiga combater o câncer, né, de uma forma mais simples, ele consiga combater o câncer e restaurar as funções normais do nosso organismo. Dentro da terapia biológica, né, dentro do uso desses imunobiológicos, existe a imunoterapia específica, os anticorpos monoclonais e vacinas. Vacinas também são agentes biológicos, viu, gente? Insulina também é um agente biológico, por quê? São desenvolvidos através de células vivas, tá? Então, todo medicamento que for desenvolvido através de células vivas, a gente chama de agente biológico ou imunobiológico, tá? Ao contrário da quimioterapia, o tratamento com esses agentes biológicos, ele vai agir diretamente ali nas células doentes. E eles vão fazer com que as células saudáveis que estão ali em volta sejam menos prejudicadas, menos atingidas com os efeitos colaterais, né? O que não acontece com a quimioterapia. Lembra-se que a gente falou sobre a atuação dos quimioterápicos no organismo? Então, quando o paciente faz tratamento com quimioterápico, ele vai matar células ruins, mas ele também vai prejudicar ali várias células boas. E o uso dos agentes biológicos vai fazer isso também, mas de uma forma que vai minimizar muito, muito os danos às células boas. Coloquei para vocês aí alguns exemplos de agentes biológicos, né, que são utilizados, tá? Então, diante disso, quais são as intervenções de enfermagem relacionadas ao uso dos agentes biológicos no tratamento dos pacientes com câncer, né? Primeiro, esses pacientes que vão submeter ao tratamento, eles devem ser orientados, né, com relação aos eventos adversos, e as intervenções de enfermagem também devem estar relacionadas aos eventos adversos previstos a cada droga. Então, nesse caso aqui, diferente dos quimioterápicos, eu listei para vocês em grupos todos os principais efeitos colaterais que podem ocorrer, né, e como a enfermagem deve atuar. Aqui não, né? Cada agente biológico ele vai ter suas especificidades que a gente precisa estudar na bula, né? Ver quais são os principais efeitos colaterais previstos, e aí sim vem a intervenção de enfermagem de acordo com cada evento adverso que pode ocorrer de cada medicamento, tá? Cabe também à equipe de enfermagem avaliar as intervenções para prevenção e controle dos efeitos colaterais, né? Seguir sempre os cuidados adequados para manipulação e armazenamento desses medicamentos, tá? Esses medicamentos são termoláveis, então eles têm que ficar refrigerados de 2 a 8 graus. Existe uma técnica específica para manipular, né? Muitas vezes vai ser a enfermeira que vai fazer essa manipulação, mas pode acontecer de algum serviço vocês terem que manipular, então estar cientes, né, de seguir as orientações do fabricante com relação aos cuidados adequados de manipulação e de armazenamento desses biológicos, para que o paciente receba, né, os benefícios do tratamento e não e possa a ter um tratamento adequado e não desenvolver também efeitos colaterais, porque se a gente não manipula corretamente, a gente pode aumentar a chance do paciente vir a ter efeitos colaterais com o uso desses imunobiológicos. Seguir também sempre o plano de cuidados, né, que vai ser apresentado pelo enfermeiro, de acordo com as necessidades do paciente. Então, qualquer serviço que vocês escolham trabalhar, sempre tem que ter um enfermeiro responsável pela equipe técnica. Esse enfermeiro vai estabelecer quais são os cuidados, né, de enfermagem adequados para aquele paciente. Eles devem ser seguidos pela equipe técnica de enfermagem, né? Por exemplo, ele vai estabelecer qual a frequência de checagem de sinais vitais, né? Quais são os possíveis efeitos colaterais que vocês devem observar, quais serão as medidas de alívio, de conforto, né, que devem ser adotadas para aqueles pacientes. E também orientar o paciente familiar sobre os cuidados relacionados aos biológicos, né? E caso eles apresentem algum sinal ou sintoma, sempre reportar a equipe para que a gente possa dar o apoio adequado.
E por último, o último tema de hoje é sobre transplante. Também é um tipo de tratamento usado para pacientes oncológicos. Vamos falar sobre o transplante de medula óssea, né? Mas então, relembrando, a medula óssea é um tecido esponjoso que ele é encontrado ali dentro dos ossos, tá? Esse tecido, ele é rico em células que a gente chama de células progenitoras, ou também do nome em inglês stem cells, tá? Mas são células progenitoras. Essas células, elas vão ter a capacidade de proliferação e diferenciação. Lembram-se que no início da disciplina eu expliquei para vocês como que funciona essa questão da célula? Então, essas células da medula óssea, elas são células progenitoras, então elas vão ter a possibilidade de virar várias outras células, como está aqui no desenho, né? Então, essa célulazinha da medula óssea aqui, chamada de célula-mãe, né? Ou célula progenitora, ou stem cell, é a mesma coisa, tudo dá no mesmo, né? São nomes diferentes para descrever a mesma coisa, tá? Essa célula-mãe aqui, ela pode, no final, formar hemácia, formar plaqueta, formar neutrófilo e formar linfócitos. Por isso que elas são tão importantes, porque elas têm um poder, uma capacidade de se proliferar e de se diferenciar em várias outras células importantes ali para o nosso corpo. Então, o que vai ser o transplante de medula óssea, né? Ele é um processo onde a gente vai substituir a medula óssea do paciente que está doente, né? Por uma medula óssea normal. Então, é retirada essa medula óssea de um doador, por exemplo, e essas células vão ser infundidas nesse paciente que vai necessitar do transplante de medula óssea. Como que a gente obtém, então, as células ali da medula óssea, células tronco, né, que a gente chama, também podem ser chamadas assim, para poder fazer o transplante de medula óssea? Existem algumas possibilidades, né? A primeira, podem ser feitas punções ósseas para poder aspirar lá de dentro da medula óssea, aqui, ó. Aqui é uma fotinha aqui. O paciente deitado, está sendo feita uma punção aqui no osso, aqui aumentada, como se, né, estão vendo aqui a agulhinha entrando dentro do osso. Então, vai ser feita a aspiração da medula óssea desse paciente que é o doador, né, para poder ser aplicada em outro paciente que necessita. A segunda possibilidade é através do processo de retirada ali do sangue periférico do paciente, que é o doador, para poder ser aplicado no paciente que é o receptor. Ou também pode ser feito através de sangue de cordão umbilical e placentário, tá? O cordão umbilical é cheio de células tronco, a gente chama de células hematopoéticas, né? Células do sangue, e também pode ser feito esse procedimento através dessa forma. Então, como que vai ocorrer o transplante de medula óssea? Vai ser feita, então, a coleta, né, da medula óssea. Ela é utilizada para tratar alguns cânceres específicos, como leucemias, linfomas e mieloma múltiplo, tá? Então, foi feita essa retirada, né, da medula óssea do doador, para poder passar para o receptor, né? O paciente ele vai receber a quimioterapia com altas doses para ele poder suprimir, né, o sistema imunológico dele, né? Pode estar associado à radioterapia ou não, né? E após esse procedimento ele vai receber a medula óssea por meio de uma transfusão, tá? Essa medula óssea, ela pode vir de um doador, como a gente já viu, né? Ou ela pode vir do próprio paciente mesmo, tá? A gente vai ver aqui no próximo slide. Então, o transplante de medula óssea, ele pode ser alogênico, que é quando a medula óssea ou as células precursoras ou células tronco, é tudo igual, tá? Elas vão vir de um outro indivíduo, de um doador, né? Então, por exemplo, eu sou doadora de medula óssea
Então, eu vou doar ali, eles vão retirar minha medula óssea para poder passar para outro paciente, tá? Então, esse é o transplante alogênico. Ou o transplante também pode ser autólogo, que é quando as células ali da medula óssea, elas são do próprio indivíduo, então tira dele para aplicar nele mesmo, tá? Nesse caso, doador e receptor, então é a mesma pessoa, tá? Existem essas duas possibilidades. Então, diante disso, as intervenções de enfermagem para os pacientes com transplante de medula óssea, elas são extremamente específicas, né? Existem várias complicações agudas e crônicas que podem ocorrer em pacientes transplantados, né, de medula óssea, especialmente, né, quando é alogênico, né, quando é de paciente, de outro paciente, né, de doador, então podem acontecer várias complicações. É, essas complicações, se eu for listar para vocês aqui, a gente fica pelo menos mais umas 3 aulas só falando dessas complicações e explicando cada uma. Então, de uma maneira geral, né, estou passando para vocês que o, o, o atendimento da equipe de enfermagem para os pacientes que vão fazer o transplante de medula óssea, ele tem que ser especializado, a equipe tem que estar treinada, né, porque são recomendações bem específicas, né. Como vocês viram, a gente deu mais ênfase à questão da quimioterapia, que era o maior tema que a gente tinha que abordar, né, durante essas aulas que a gente vem tendo na disciplina de oncologia. E eu passei para vocês de uma forma mais resumida sobre as outras possibilidades de tratamento para os pacientes oncológicos. Porque são muitas possibilidades, esse tema é muito vasto, né? Se eu pudesse, eu ficava aqui falando por várias e várias aulas sobre cada tema especificamente, detalhando para vocês, mas a gente não tem esse tempo, né? Então, nós focamos no que foi mais importante, que, que é a parte da quimioterapia, né? E agora finalizamos aí dando uma passada nas outras possibilidades de tratamento que vocês vão ver na prática e quando estiverem atuando no hospital para os pacientes oncológicos. Então, diante disso, mais um exercício para vocês, seu exercício de número 15. Esse exercício ele deve ser enviado para o meu e-mail até o dia 25/9, isso da sexta-feira. Por que que eu não estou estendendo até segunda-feira, como eu sempre faço? Porque na segunda-feira eu vou postar uma aula para vocês de revisão, como eu disse no início, né, dessa gravação, uma aula de revisão, repassando um pouco sobre os exercícios que a gente fez durante todo este período, né? Então foram 14 exercícios que a gente fez, com esse 15 exercícios, né, que a gente fez durante todo esse período, e eu venho corrigindo os exercícios de vocês, e dar um retorno para cada um de vocês, de cada exercício, vai ser muito complicado. Então, eu vou fazer essa aula final na segunda-feira, por isso que eu quero que vocês me enviem essa atividade, esse exercício até o dia 25, porque eu vou ver as respostas de vocês para incluir, né, as questões que eu ver que vocês estão errando, que estão com mais dúvida, na aula que eu vou montar no final de semana e vou postar para vocês na segunda-feira, dia 28, tá? Então, a aula do dia 28 será a nossa última aula antes da prova final, tá bom? Então, qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição. Vocês podem me mandar mensagem lá no grupo ou através do e-mail, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço.